tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. 'Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que maravilha! Bom dia! 6 de outubro de 2021. Estamos aqui, mais um passo na nossa caminhada de oração. Aliás, é o nome que a gente tem dado aqui essas lives que a gente tem feito para contribuir com a sua paz, para colaborar com a robustez da sua fé. Muita pretensão às vezes? Não, fé. Fé porque sabemos que a única substância que pode de verdade nos manter firmes e trazer paz para a gente é a palavra do Senhor, é a presença dEle, é a comunhão dos santos. Essas coisas é que vão de fato produzir em nós o senso de direção, vai trazer para nós, tirar de nós as coisas que de repente estão aí engarranchadas, embaraçando a nossa jornada, fazendo a gente querer olhar para o outro lado. E a gente está aqui para isso, para contribuir como irmãos, nos ajudarmos mutuamente na nossa jornada que é eternidade. Nós não somos mais filhos daqui. Nós não somos mais desse mundo. Tá aí Eberson, Luanda, maravilha, Silara, a Keila, Pastor Nilson está aí, que maravilha, Roseli, a Vilda, maravilha, maravilha, quem mais eu não vi aí, enfim, os milhões que estão chegando aí, né, na nossa live, sejam bem-vindos. E eu queria, antes da gente conversar um pouquinho aqui sobre oração, a Tati está aí, né? Seja bem-vinda, querida.
Antes da gente conversar um pouco aqui sobre oração que eu queria falar com você, eu queria orar e pedir ao Senhor Deus que venha, através do seu Santo Espírito, sensibilizar nossa mente, ouvidos, coração, e a palavra venha achar lugar em nós para transformar, para mudar atitude, para mudar comportamentos, para mudar corações, alvos, desejos, sonhos, para moldarmos de acordo com o reino de Deus, com a mentalidade do reino de Deus. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por essa manhã aqui, ó Deus, em Goiânia, quente, manhã quente, ó Pai. Mas também os nossos corações são aquecidos pela alegria de podermos estar diante do Senhor, nos associando aqui com os nossos irmãos, ó Pai, a fim de que sejamos mutuamente encorajados, fortalecidos, ó Deus, ajudados na nossa jornada, ó Pai, porque estamos indo para onde o Senhor foi nos preparar lugar, para que daqui a pouco estejamos onde o Senhor está. Ó Pai, guarda-nos de todo mal, livra-nos de nós mesmos, ó Deus, das nossas cobiças, das nossas pulsões, ó Pai, dos nossos apetites desordenados, e nos dê o Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria, para alicerçar a nossa conversa aqui agora de manhã, eu queria usar como, não só como pretexto, mas como ponto de partida, algo que Paulo escreve aqui na sua primeira carta aos Tessalonicenses. E ele diz o seguinte aqui, a partir do versículo 12 do capítulo 5, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Que maravilha! São alguns preceitos que Paulo insere aqui no final da sua primeira epístola aos Tessalonicenses, que são princípios eternos e inegociáveis de quem vive no reino de Deus. E o reino de Deus não é divisível à aparência. Eu me lembro, há um tempo atrás, quando eu era empresário, eu fui numa empresa de uma associação religiosa. E a minha empresa prestaria serviços para aquela associação, e eu vi assim um espírito de beligerância, um espírito de tubarão, de que quisesse, o mesmo espírito que há no mercado, de destruir o concorrente para que você possa alcançar um nicho maior de mercado. E a pessoa que me contactou naquela época, eu me lembro que ela disse: tudo vale para o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é dentro de nós. Não é reino de conquistas materiais, não é reino de projeções terrenas, de ocupação de lugares de destaque nesse mundo. É aqui, como diz Paulo, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas para que a gente possa, de fato, andar no reino de Deus, existem alguns preceitos. E o preceito ele é estabelecido pela palavra.
pela palavra de Deus. E quanto mais nosso entendimento vai se amoldando de acordo com a palavra, mais paz a gente vai ter, mais alegria a gente vai ter. Eu queria, diante desses vários preceitos que Paulo estabelece aqui, que Paulo diz, isso não é ideia dele, não é uma postulados paulinos, mas sim revelação do Espírito Santo de Deus, que está em sintonia absoluta com Jesus, porque Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus, né? Eu queria destacar 2 ou 3 coisinhas aqui rapidamente para que a gente pudesse guardar para o nosso dia. Ele diz aqui, regozijai-vos sempre. Lá em Filipenses ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos no Senhor. O que é que traz alegria para você? A piadinha que você vê aí, recebe no WhatsApp? O dinheiro caindo na conta? Alguém dizer que você emagreceu? Alguém dizer que você está tão jovem? Parece que você almoçou? Boas notícias te trazem alegria? Para nós que estamos de fato buscando o reino de Deus, a nossa alegria é a presença dele. Por isso a gente não negocia aquilo que vai nos tirar da presença de Deus. Eu tiro por mim, todas as vezes que eu estou assim, angustiado, aflito, é porque está faltando para mim aquilo que Paulo diz aqui no versículo 17, orai sem cessar. E eu tenho visto, sou pai, tenho 3 filhas, e eu já vi que quanto mais distante, e também sou filho, já vi que quanto mais distante do pai a gente está, o nosso contato com o pai normalmente costuma ser o de pedir, ou de trivialidades, de coisas que para socorrer a gente no nosso projeto de vida. Mas quanto mais próximo do pai a gente está, mais a gente vai aprendendo com a linguagem não verbal, não com aquilo que ele diz, não com aquilo que ele... mas com o caráter, com aquilo que exala do ser. Assim nós, se quisermos de verdade estar tendo essa maturidade espiritual, porque no reino de Deus amadurece é quem depende, é quem é dependente em tudo dele. Por isso a gente ora sem cessar. A gente não precisa cessar a vida para orar sem cessar. A nossa consciência de que somos templo do Espírito Santo de Deus faz da vida um culto, e tudo que fizermos vai ser em oração, ainda que você não profira palavras. Aliás, Jesus disse que não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido por Deus. E ele diz, olha, quando você for orar, entra no seu quarto, em vez de ficar na praça querendo dar show, querendo aquela pose de santo, aquela performance teatral para impressionar a plateia da existência, em vez disso, isso não vai levar você a lugar nenhum, porque assim procedem aqueles religiosos que são cheios de religião, mas vazios de Deus. Mas entra para o seu quarto, ali na sua intimidade, porque no quarto a gente é quem a gente é. A gente desmonta, né? Você que usa cílios, aí tira os cílios, tira o salto alto, coloca aquela camisa, tira a gravata, coloca aquela camiseta do político que você usa para dormir, daquela de quando o Íris foi governador em 82, põe lá Íris e vai estar no seu quarto descalço, você senta de qualquer jeito, enfim, você é quem você é. Sem pose, sem maneirismo, sem tentativa de impressionar ninguém, porque você está ali, você e você. E aí você encara Deus nessa condição. E é aí que o Espírito vai tendo a condição de nos moldar. Vamos tendo a sensibilidade para a palavra que está sendo implantada em nós encontre modo de se tornar prática, hábito. Vamos mudando o nosso hábito, não a nossa agenda simplesmente, mas vamos mudando a nossa interioridade, porque quem crê em mim, segundo as Escrituras, é do seu interior que fluirão rios de água viva.
Orai sem cessar. E a gente arruma tanta desculpa para não orar. E normalmente são desculpas até legítimas. Não estou correria, muito trabalho, estou muito atrasado com o meu trabalho, eu estou com muita dívida para pagar, eu tenho que correr atrás. Eu me lembro, e já comentei tantas vezes sobre isso, sobre Martinho Lutero. Ele dizia que se ele não começasse o dia dele com pelo menos, quanto mais atarefado ele estava, mais tempo ele dedicava à oração para que ele pudesse sobrepor, para que ele pudesse vencer as suas demandas. E ele não, reza a história, que ele não começava as suas atividades naturais no seu dia sem antes passar pelo menos por 3 horas de oração. Para alguns hoje isso é inconcebível. A oração do drive-thru, né? A gente tem dificuldade quando o celular da gente, para abrir um site, uma página, ele demora 5 segundos, a gente desespera nesse senso de urgência, mas Deus ele não vai se curvar a nossa agenda de urgência, até porque não é isso que Ele quer para mim e para você. Ele não quer ser um validador do meu projeto de vida, Ele quer me dar vida. É isso que a gente às vezes não entende, porque a gente morreu para esse mundo. E a gente está dando muitas vezes de assombração, né? Querendo aparecer lá no mundo, sendo que a gente já morreu para ele. Querendo as influências do mundo, querendo ser aceito pelo mundo, querendo ser importante para o mundo. Não, o mundo não está nem aí para a gente mais. Olha o que eles fizeram com Jesus. Eu li uma frase ontem de Tim Keller, um pastor norte-americano, presbiteriano. Ele disse que as pessoas não crucificam o bem e o mal, as pessoas crucificam a ameaça. E verdade, amor para o mundo é ameaça. Portanto, se você quiser viver uma vida o mundo não suporta a verdade. Até para arrumar um trabalho, um emprego, você tem que mentir no seu currículo. Na entrevista de emprego, você é treinado a mentir, a camuflar, para que você possa ser bem-sucedido. Para vender, você é treinado a seduzir. Por isso, estamos sempre aflitos. E Paulo diz aqui que a nossa oração, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você agradece por tudo? Ou você lamenta por tudo? Igual Lip Hard. Tem gente que nem sabe o que eu estou falando aqui. Quando eu era criança, tinha um desenho animado de 2 hienas, né? Uma ficava, adorar a vida, céu. Vida difícil, será que, meu Deus do céu, como está difícil a minha vida. E Paulo diz que o caminho da gente ter de verdade é regozijar sempre, é orar sem cessar e dar graças por tudo. É a gente poder de verdade agradecer ao Senhor até quando a gente não entende. Porque você agradecer por aquilo que você viu é gratidão. Mas você agradecer por aquilo que você não viu ou não entendeu é fé. É saber que o Senhor ele está no controle. E isso é descansar no Pai. Isso é descansar no Pai. Oração de quem vive no caminho do Senhor, de quem vai tendo a sua espiritualidade amadurecida, é a oração de quem tem poucas palavras e muita contemplação. Tem pouca petição e muita gratidão. É um pouco diferente. Aí você pode me perguntar assim, mas você está dizendo que é errado a gente pedir? Não, absolutamente. Aliás, Jesus ensina a gente a pedir, mas nós perdemos muito. Nós é que perdemos muito enquanto a gente tem essa pegada de buscar a Deus só quando a gente precisa de coisas, precisa de socorro, precisa de respostas. E não buscar por Ele. E aí a gente começa a não enxergar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. Isso mesmo, irmã Sandra. Até o próprio Tiago diz, olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Né, Sandra? Pede para esbanjar. Pede para se comparar com o outro, como se a vida aqui fosse um concurso, uma gincana, de que quem ganha mais bênção é mais perto de Deus, e as bênçãos a gente tem elas a gente mede bênçãos
por aquilo que os olhos veem, materialidade. E não só de materialidade viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de espiritualidade, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é que vai produzir paz, essa é que vai produzir sossego na alma, essa vai produzir leveza no ser, essa que vai pacificar essas pulsões, essas latejações pecaminosas, essa tendência para satisfazer a carne, não é? A inveja, o adultério, a imoralidade sexual, a ganância, o ódio, a ira, a discórdia. Isso é a presença de Deus, que vai, o que é espiritual, que procede da boca de Deus, que vai fazendo isso com a gente. Por isso eu convido você hoje a pensar nisso. Ore sem cessar. Você não precisa cessar a vida para orar sem cessar. Faça do seu caminho uma atitude de oração. Quando a gente tem atitude de oração, aumenta a nossa latitude. A gente tem uma percepção maior. A gente alarga, a gente dilata a nossa percepção da existência. E aí a gente vai ver que Deus, todas as coisas, conjuntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre digo que o bem para nós não são bens. O bem para nós, como diz Paulo lá em Romanos, é nos tornarmos à semelhança de Jesus Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça, todavia não negociou aquilo que o aguardava na eternidade por prazeres terrenos. Ou como diz lá o escritor aos Hebreus, que não fez como Esaú, não sejamos como Esaú, que em troca trocou a sua valores permanentes por simplesmente uma satisfação imediata ali da fome. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E depois ele tentou buscar arrependimento e não achou lugar de arrependimento. Que você e eu possamos ter essa atitude de orar sem cessar. Não saia por aí como se você não tivesse ninguém habitando você. Vá na consciência de que o seu corpo é templo do Espírito. E Paulo diz aqui, não apagueis o Espírito. Esteja sensível, com temor. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou pensando, isso que eu estou falando, agrada ao Senhor. Isso que eu estou planejando, o caminho que eu estou, o lugar que eu estou, condiz, coopera para que a presença de Deus se manifeste em mim. Enfim, que possamos, de fato, orar sem cessar. Com quem que você tem aprendido a orar? Com palavras para impressionar os outros? Ou com o coração quebrantado diante do Senhor, que agradece por estar vivo, que agradece pela salvação? Ou você só busca Ele quando você precisa de coisas? Pagar boleto? Mas a gente deve buscar Ele também para essas coisas, mas só para isso. É isso que Ele significa para você? Um caixa eletrônico? Um posto de gasolina? Vai lá para se abastecer? Ou Ele de verdade é Deus na sua vida? Ele de verdade é Senhor da sua existência? O Rei do reino habita você? Ou simplesmente quem reina é você e você coloca Ele como coadjuvante da história? Coloca Ele como passageiro do banco, você vai dirigindo e vai falando para Ele, agora desce e dá uma trocada de pneu ali, que eu vou ficar aqui no meu conforto se o pneu furar. Que a gente possa refletir nisso hoje de manhã. Entender que a vaziez da nossa vida, da nossa alma, ela só pode ser preenchida de forma plena, satisfatória, se de fato a gente orar sem cessar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer de forma mais profunda e com mais latitude aí para você nesse dia. Seria muita pretensão minha dar aqui um ponto final ou amarrar aqui e dizer que nós temos aqui, chegamos ao fim aqui. Não, nós estamos caminhando e a gente ainda não chegou lá, tá bom? Agora que eu queria orar por você que de repente precisa de coisas, de bênçãos, de livramentos, de desembaraços, de cura, de provisão. A gente coloca todas as nossas petições diante do Senhor com ações de graça.
agradecendo já porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero, juntamente com você, orar, colocando a sua vida, a sua casa, seus relacionamentos, seus negócios, a sua espiritualidade, o seu caminho na presença do Senhor. E quero que você se ajude comigo aqui, se você puder. Quero pedir você, convidar você também a orar por mim, porque somos todos igualmente carentes da mesma misericórdia, da mesma graça, que é a presença do Senhor em nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de me reunir aqui virtualmente com esses irmãos nessa manhã, ó Pai. E eu quero te pedir que, em nome de Jesus, conforme a necessidade de cada um e a medida da fé, que seja concedido, Senhor amado, aquilo que o teu filho e a tua filha tanto precisa nesse dia, Senhor. Senhor, se for cura, que o Senhor visite com cura, se for a provisão, ó Pai amado, se for, ó Deus, restauração de relacionamentos, de famílias, de vínculos, ó Pai. Ó Deus, se for, ó Pai, desembaraço de qualquer embaraço que houver na vida do teu filho, ó Pai, enfim, que a intervenção do Senhor venha ser visível, ó Pai amado, tangível, palpável nesse dia de hoje na vida do teu filho e da tua filha, ó Pai, para que também, Senhor, haja livramento e haja, sobretudo, gratidão de nossa parte ao Senhor, ó Pai, e essa gratidão, Senhor amado, ela venha exalar de tal modo que venha alcançar aqueles que convivem conosco, ó Pai, para que sejam também alcançados pela Tua palavra, alcançados pelo Teu poder, pela Tua salvação, ó Pai. Que sejamos, Senhor amado, no nosso exercício de gratidão e de fé, ó Pai amado, sejamos, Senhor, canais de bênção, ó Deus amado, da mensagem do Senhor para aqueles que nos rodeiam, ó Pai, para os nossos arredores. Que seja assim, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E amém, 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 amém. Que Deus abençoe, amigos. Obrigado aí pelos parabéns. Obrigado, que o Senhor abençoe você. E amanhã, quinta-feira, se Ele permitir, a gente está de volta aqui, tá? Muito obrigado pela sua paciência e pela sua companhia aqui, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração e até amanhã, se Ele assim permitir.